Fala galera, tudo bem? Luiz Gabriel aqui na área, no canal Bull Trade, e hoje o tema é como configurar o gráfico do zero antes de você operar, né? Como que você deve fazer a configuração do seu gráfico, que não é simplesmente, não tem nada a ver de você abrir o gráfico e começar a operar na loucura, sem saber o que você vai fazer, sem algum direcional, né? Aqui o gráfico está meio congelado, está atualizando o payout, mas serve para a gente poder ter uma noção, poder explicar o que é os passos a passos, como que a gente configura um gráfico, como que a gente entende um gráfico, como que a gente analisa o gráfico, para a gente poder pegar as entradas de forma atual, tá bom? Quando a gente abre o gráfico, pessoal, aqui na corretora Goldel, ele vem aqui, né, um tanto quanto próximo, né, bem próximo assim. Primeira coisa que eu faço, eu gosto de dar uma distância assim, para eu poder ter uma análise do gráfico, poder puxar para trás, para frente, ter essa noção do gráfico. Segunda coisa que eu faço, eu uso, quem me conhece das lives, sabe que eu gosto de usar dois indicadores, né? Esses dois indicadores são médias móveis, né? Então, como está em inglês, você põe aqui moving. Esse daqui, ó, moving average, tá? Você troca aqui, ó, SMA para EMA. Uma EMA a gente põe 50, né? E quem me conhece sabe que eu uso duas, né? Então, você vem aqui no outro indicador, digita a mesma coisa, é moving, né? Então, moving já dá, né? Mesma história. E vem aqui, põe EMA. Agora vem o diferencial. No período você põe 20 e depois você põe uma na linha azul, tá? Por que azul? Azul para você identificar que é uma tendência de alta, né? Quando o gráfico ele está em tendência de subida. E a vermelha em tendência de baixa. Guarda essa informação e guarda o período de 20, tendência de alta, 50, tendência de baixa. Guarda isso porque vai fazer sentido agora porque eu vou explicar para vocês. Apliquei, beleza. Como que eu sei que o mercado nesse período está numa tendência de baixa? Né? Lembra que a EMA de 50 é a linha vermelha? A linha que está por cima de qual a gente já sabe a tendência. Então, a vermelha está por cima da azul, o mercado está numa tendência de baixa. É um indicador que simplesmente vai indicar se o mercado está em tendência de alta ou baixa. É simplesmente, esse indicador ele serve só para evitar isso daqui, ó. Você puxar o gráfico aqui, distorcer o gráfico e você procurar em que momento que ele está a tendência. É para esse exato momento. Esse indicador ele serve só para esse exato momento, tá? Ele não serve para indicações futuras. É só para o momento, porque ele prevê o momento. Prevê o passado? Prevê o passado. Tanto que aqui, ó, a gente pode dar uma explorada melhor no gráfico, né? E aqui, ó, nesse momento a gente estava numa tendência de alta, né? Isso, começamos a uma tendência de baixa e o gráfico começou, né, a iniciar uma tendência de baixa. Perfeito, entendidos aí, explicamos aí como eu configurei essa parte, nessa questão dos indicadores, né? A gente vem entender o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho uma clara leitura já, né, para eu que sou um tanto quanto experiente, ter uma noção do que está acontecendo nesse período gráfico. Isso é sem abrir o calendário econômico. Isso ainda não abriu o calendário econômico. Né? Então, você tem uma noção aqui que você teve um doji, teve dois. Então, aqui indica que teve bastante reversão do mercado, tá? Tanto que aqui, ó, doji em tendência de alta, tendência de baixa, quer dizer, a gente tem uma compra, né? Tanto que concretizou uma compra aqui. Terminou verde, terminou comprado, uma operação de compra. Se afirmou aqui com uma tendência de alta ainda, né? Uma compra. Então, aqui a gente tem essas noções do que pode estar acontecendo nesse exato momento, né, pessoal? Serve também aqui, né? A gente teve um doji aqui, né? Bem nessa partezinha aqui, em tendência de baixa, por mais que a vela
tenha terminado vermelha em tendência de venda, né? A gente, quem pegou comprado aqui, né? Deu muito bom. Quem opera com retração. Quem opera com retração esperaria a vela descer, né? Ela desceu, pegou comprado, né? Vamos supor que em algum momento pegou comprado exatamente nesse suportezinho aqui, né? Essa linha amarela é um suporte. Pegou comprado, pagou, deu em operação com sucesso, uma operação show de bola de se ver. Outro detalhe, analisei os padrões gráficos, né? Tem uma análise de padrão gráfico, tem uma análise já do que pode acontecer, do que não pode, o que eu posso pegar, o que eu não posso. Por exemplo, aqui teve um doji, ó. Formou um doji. Então aqui eu já sei que a próxima seria uma compra, né? Tanto que está concretizando uma compra. O que eu faço? Analisei o gráfico. Eu analiso o período gráfico que eu estou. Qual que é o período gráfico que eu estou? Velas de 5 minutos. É o que eu gosto de operar? Show de bola. Então, já está no gráfico de 5 minutos? Beleza. Ah, eu gosto de operar no gráfico de M1. Então, beleza. Configura o gráfico de M1. Põe aqui, né? Troca para 1 minuto. Lembrando que, pessoal, quando você troca o gráfico de 1 minuto e tudo mais, as emas de 20 e de 50 continua a mesma coisa. Aqui não vai trocar porque esse gráfico é programado para 5 minutos. Mas outra coisa. Me atento muito ao tempo de expiração. Aqui não há tempo de expiração disponível, mas não tem problema. A gente abre outro ativo e aqui a gente mostra a verdade. Vamos abrir aqui. O S2000. Tem algum nesse horário, né? Acho que nesse horário não tem nenhum aberto. Vamos abrir um do OTC. Então, do OTC ele abre. Né? Ó, tanto que já está até configurado aqui, ó. Tem vela de expiração de 5 segundos. Esse aqui é a Blitz. Né? Vamos pegar em 5 minutos. Vamos pôr aqui, ó. Já está até configurado. Está em tendência de alta no M5. Tá? Então, tá uma coisa maneira, né? O que a gente tem aqui, ó? Teve uma tendência, uma queda, né? Mas, por mais que tenha uma queda, a gente está numa tendência de alta, né? Teve um doji. Tendência de alta, reversão do mercado, venda. Aqui a gente tem uma resistência. Aonde? Uma resistência não, suporte, né? Perdão. Aonde? Exatamente aqui, ó. Essa linha amarela. Então, quando descesse aqui, pronto. Então, a identificação de suporte e resistência ajuda bastante. Tá? A gente tem aqui. Dentro desse parâmetro aqui, essas duas linhas amarelas, a gente tem um suporte e uma resistência aqui dentro. Né? Então, a partir do momento que rompe essa resistência, a gente tem outra. Isso aqui começa a ser suporte e a gente tem uma outra resistência. E aí seria o topo, tudo, que seria exatamente aqui. Ó. Então, a gente tem essa margem para a gente poder trabalhar. Quando a gente abre o gráfico, a gente analisa, marca suporte, marca resistência. Se você não consegue marcar suporte e resistência de cabeça ainda, se programa, faça as linhas, não tem problema. Nem que leve tempo. Veja se está respeitando, né? E tudo mais. Outro detalhe, que quando eu marco de cabeça, eu marco a FIBO. Né? Como que é a FIBO? Eu vou explicar já para vocês. Linhas de FIBO. Você vem aqui, uma ponta, marca até a última ponta ali, né? Então, já tenho noção se aqui eu vou vender, se aqui eu vou comprar. Eu vou fazer em noção disso. Se tivesse aqui, ó, se eu tivesse marcado aqui, olha o tanto que estaria respeitando na 0,50 ou às vezes na 61,8. Né? Mas já na 50 eu já pegaria uma venda aqui. Já deixaria registrado isso. Então, visto isso, né, caso tem pessoas que analisam o gráfico dando uma olhada lá para trás, vendo como é que estão os padrões. É errado? Não, mas eu não vejo necessidade. Né? A pessoa vê como é que o gráfico vem se comportando. Né? Então a gente tem a noção que está
batendo, tá tendo respeito no suporte e resistência anteriores, ajuda bastante também, que às vezes um suporte, uma resistência anterior ao que vai bater, ajuda bastante também, tá? Porque, por exemplo, nossa, aqui não tem nenhum suporte, nenhuma resistência. Caça uma resistência, um suporte anterior, marca baseado naquela margem ali, né? Por exemplo, aqui, a gente tem uma resistência bem aqui, ó. Uma resistência aqui atrás, ó. Bem aqui atrás, ó. Tá vendo que tá sendo respeitada. Vem essa resistênciazinha aqui, ó. Tá vendo que foi bem respeitada, né? Ó. Dando um zoom estramboticamente grande aqui no gráfico, ó. Tá vendo que bateu na margem e respeitou essa daqui, né? Aqui, pegaria uma venda, né? Já que bateu, mas como o meu operacional, se bateu próximo à minha margem de resistência, eu não pego, porque próximo há chances de rompimento. Então eu não pegaria. Eu esperaria um rompimento grande para mim poder pegar essa entrada. É isso, galera. O gráfico, quando você tem essa leitura clara, eu uso esses dois indicadores para me ajudar a ter uma noção da tendência do mercado, como é que está no momento. Tendo essa leitura de início, pode ter certeza que você vai aproveitar muito mais os trades, vai aproveitar muito mais as entradas, vai aproveitar muito mais todo o seu operacional. Lembrando, com o gerenciamento, você vai longe, beleza? Então é isso, galera. É mais para explicar como que funciona o operacional, como que funciona uma leitura de um gráfico. Não é só bater o olho, ver um gráfico inteiramente vazio e falar assim, é aqui, pronto, acabou. Né? Então tem as suas marcações, tem marcações mentais, tem indicadores, tem uma complexidade em volta de tudo isso, tá bom? Então é isso, galera. Um forte abraço para todo mundo. Live de segunda a sexta. São 3 lives por dia, tá? Das 11 às 1, das 3 às 5 e das 9 às 11 da noite, tá? Um forte abraço para todo mundo. Fique com Deus. Tamo junto, galera. Valeu, é nóis. Fui!